Olá, golfinhos! Estou aqui para o segundo vídeo de uma série aí de mais de 100 vídeos que eu pretendo soltar. Na realidade, o vídeo vai ser um trabalho meu, um compromisso meu com vocês, por foto, vídeos e muita paisagem legal, muita curiosidade. Então esse vai ser trabalho meu, ter um serviço, não vou só passear, vou ter um serviço. Quanto à pergunta da capa, sobre se velho de 60 anos pode ter sonhos, sim, pode ter sonhos. Exemplo próprio, experiência própria. Você tem não só ter o sonho, como realizar, né? Você tem que realizar o sonho. E muita gente joga a culpa em falta de dinheiro e falta de tempo. Falta de tempo, sim, é um problema. É um problema de todo mundo. A moeda mais cara que tem no mundo chama tempo. Agora, dinheiro não. Dinheiro, você substitui o dinheiro com cara de pau. Se você tendo cara de pau, você já tá meio caminho andado. O substituto, quem tem dinheiro usa pouca cara de pau. À medida que o dinheiro vai acabando, a cara de pau vai aumentando, que é o meu caso. Quando eu fui para o Alasca, eu saí daqui tudo sério, com dinheiro e tal. Aí o dinheiro foi acabando, eu tive que cara de pau. Pedi para dormir na casa dos outros, no quintal dos outros, tomar banho na casa dos outros, posto de gasolina. Então é assim, você precisa ter... E cara de pau não é só para viagem. Na vida real você precisa de um cara de pau. Para você candidatar a um cargo público, vereador, prefeito, você precisa de muita cara de pau. Para você ser vendedor, bem sucedido, você precisa de muita cara de pau. Você tem que insistir, batalhar, criar mecanismo de convencimento. Para você arrumar namorada, você precisa de cara de pau. Então a cara de pau é uma moeda bem legal, substituta do dinheiro, muitas vezes. É claro, se tiver dinheiro e cara de pau, melhor ainda, né? Então vamos falar. Outro assunto que eu queria abordar com vocês é com relação ao meu canal. Eu preciso muito de 10 mil pessoas que curtem e que inscrevam no meu canal. Eu preciso de 10 mil inscritos no meu canal do YouTube, uns 20 mil no Instagram. Por quê? Porque minha aposentadoria é pequena, principalmente a hora que eu for gastar em dólar, vai ser pouco. Eu preciso de uma renda extra. Eu espero, às vezes, ser monetizado. Então eu tenho uma certa esperança. Eu não vou deixar de viajar porque eu estou com pouco dinheiro. Eu vou sair, vamos ver. Nem que seja depois lá na frente, trabalhar, limpar barco dos outros. Mas eu gostaria muito que você me ajudasse, compartilhasse, curtisse, indicasse o canal, tá bom? Conte com vocês, tudo bem. Agora vamos passar para os videozinhos. Eu fiz uma série de videozinhos de uns veleirinhos, o veleirinho fazendo todo o percurso que eu vou fazer, ficou bem legal. Ficou bem agradável de ver. Tá? Eu acho que vocês vão gostar, porque quem viu gostou. Nele eu vou falando paralelamente, mais ou menos, o que vai acontecer, o que eu espero que vai acontecer. Ok? Muito legal. Como eu já falei anteriormente, eu comprei o veleiro em Salvador. Aí vou dar uma treinada lá em Salvador, uns 4 dias, 5 dias, não sei quantos dias. Depois eu quero treinar descendo. Já descendo na costa brasileira. Parando, para aqui, para acolá. E arrumando vela, ajeita vela, conserta um trem, outro. Até chegar em Paraty. Paraty, onde mora minha filha, né? Aí eu vou ficar alguns dias lá e meu genro manja muito de veleiro, que ele leva veleiro para o exterior, então ele vai me dar as dicas boas. Aí eu vou ficar alguns dias lá, e na volta eu tenho 2 compromissos. O primeiro é no Rio de Janeiro. Eu quero passar o 1º de janeiro, fogos de artifício, lá no Rio de Janeiro, dia 1º de janeiro. E depois o outro compromisso, aonde é que eu tiver, eu acredito que já está em Salvador, mesmo se for em Natal, em abril eu vou em Morrinhos para o encontro de motocicleta parada obrigatória, que é um compromisso que eu tenho já desde a fundação de participar, e enquanto eu puder eu venho. E é bom estar com a turma, e até para
ter mais parceiro aí na compartilhação do meu canal, que eles gostam muito de mim. Eu gosto deles também, né? Aí depois de Natal, aí tem que encher o barco, encher o veleiro, água e muita água, porque aí nós vamos ficar 10 dias, dependendo, às vezes falta vento, até 15 dias em alto mar sem ver terra. Aí tem que ter muita água, muita comida, muito trem para ler, muito filme para assistir, porque você não tem terra, aí acabou, meu irmão. Isso aí é uma região de pouco vento. E também em setembro, outubro, por aí, é muito vento, que é os furacões, a gente tem que evitar. Mas aí tampar essas ilhas aí vai ser muitos dias, muitos meses andando nessas ilhinhas aí, vendo, e cada uma mais bonita que a outra, as águas lindas, lindas, lindas. Então a gente vai perder bastante tempo aí. Bom, aí depois é uma viagem um pouquinho mais rápida, eu não sei, porque Estados Unidos ainda não resolvi a questão do visto lá. Mas a princípio, mesmo se tiver o visto legal, os Estados Unidos não vão perder muito tempo não, porque tem a questão do Canadá, nós temos que chegar no Canadá antes do inverno, que tem que tirar o veleiro da água, e aí vai ser 5 meses com o veleiro fora da água. Eu vou ficar lá nos meus filhos, morando nos meus filhos lá 5 meses, ou eu pego um avião e volto para o Brasil, mas não tem jeito de navegar. Mas acho que eu vou acabar ficando lá em Montreal, que eu nunca fiquei lá no inverno, nunca esquiei, nunca sempre que eu vou lá no Canadá é no verão. Então às vezes eu fico para lá. Aí acabou lá, começou a descongelar a água, porque o lago lá de Montreal congela tudo, você pode andar em cima. Descongelou a água, diminuiu um pouquinho o frio, vamos zarpar, vamos embora, que aí o caminho é chegar na Europa. Porque na Europa vai ter problema também com frio, né? Lá o próximo inverno pode chegar lá, e lá eu quero gastar muito tempo. Lá tem muita coisa para a gente ver na Europa. Quer dizer, tem problema do euro, minha grana, tudo, mas espero que até lá eu já tenha a ajuda de vocês, a ajuda dos meus golfinhos, que são vocês, que estão me seguindo. Aí na Europa vai ser muito legal. É muitos países pequenos aí para visitar, Espanha, França, Portugal. Aí eu tenho vontade de nada conhecer o Egito. Não vai dar para ir no Cairo, mas pelo menos na Alexandria, conhecer a Itália, essas costas aí. Pensou eu mandando foto para vocês de lá, hein? Que delícia! Vocês vão morrer não gosto de usar a palavra inveja não, mas inveja branca, né? Lá, eu chegar lá no Egito, de veleiro, morrinhense, pobrão aqui, né? De fazer uma coisa dessa. Mas graças à ajuda de vocês, é claro, ninguém faz isso sozinho. Aí volta de novo, vou saindo aí já é com vontade de ir para casa, já é apontando para casa, mas como a corrente marítima só sai de Gana ou da África do Sul, então ou a gente vai até Gana, até nesse sovaco da África aí, depois volta para o Brasil, ou vai até na África do Sul. Se eu tiver saúde, eu vou até na África do Sul, que tem outra corrente também que vai para o Brasil, lá da África do Sul. Mas a princípio eu pus daí de Gana mesmo, voltando para o Brasil já. Aí é muito tempo nesse alto mar aí, ó, sem terra, sem nada. Acho que 23 dias, 30 dias de água. Só água. Espero que vocês curtam, mas muito. Aliás, já deu para viajar, né? Esses veleiros aí já deu assim aquela sensação de viajar, eu espero, né? Porque eu fazendo já me deu essa vontade. Espero que dê para vocês. E até o próximo vídeo. Lembrando que compartilhe, curta e inscreva no meu canal, tá bom? Beijão para todos.